Efésios capítulo 6, versículo 5. Vós, servos, obedecei a vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vossos corações, como a Cristo. Vós, servos. O autor parece ter mudado o foco, porém, percebe-se que ele continua defendendo a estrutura familiar. Isso porque, em muitos casos, estes servos também faziam parte das relações interfamiliares nos lares. Nota-se que Paulo suaviza o termo usado neste texto, quando sabemos que a palavra servos foi usada em lugar de escravos. Na época em que esta carta foi escrita, era comum a existência de escravos nos lares cristãos, porque o fato de alguém se converter não mudava rápido sua situação social. E muitos desses servos também eram filhos de criação das famílias. Vós, servos, obedecei. Ao que tudo indica, pelo menos é o que se entende, é de que o conteúdo desta recomendação estava sendo dirigida aos servos cristãos, que poderiam ou não ter seus senhores também convertidos ao cristianismo. O fato é que o apóstolo esperava que seus conselhos fossem tomados pelos servos, no sentido de serem obedientes aos seus senhores, porque isso serviria de bom exemplo e o nome de Cristo seria glorificado pela vida deles, além, é claro, de evitarem maiores problemas com os seus patrões ou senhores, que eram os seus donos. Vós, servos, obedecei a vossos senhores. A sociedade sempre foi dividida em classes sociais, em que de um lado se encontram as grandes massas dos proletariados, e que do outro extremo existe as elites econômicas dominantes. Neste caso do texto em destaque, o escritor fala daqueles que, por possuírem grandes possessões econômicas, chegavam a comprar escravos para multiplicarem seus bens na exploração dos trabalhadores, porque estes serviços prestados pelos escravos ou servos eram baratos demais, e na grande maioria era apenas pelo alimento e pela vestimenta e um lugar para dormir. Vós, servos, obedeceis a vossos senhores segundo a carne. Essa é uma expressão que representa as relações sociais entre os escravos e os seus senhores, segundo o que acontecia no dia a dia das fazendas e das senzalas antigas. Para que houvesse paz e tranquilidade entre os escravos e seus senhores, o apóstolo recomenda que os mais fracos se submetessem às ordens dos seus patrões,
Como autoridade eclesiástica, Paulo esperava que seus conselhos fossem acolhidos pelos seus leitores. Vós, servos, obedecei a vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor. Segundo as histórias mais antigas, neste particular, os escravos não tinham direitos, mas apenas obrigações a cumprirem. Já as leis e os costumes dos senhores de escravos, os que se achavam donos dos seus servos, aplicavam duras torturas e horrendas hostilidades contra aqueles que não se submetessem aos caprichos dos seus mandatários. Era uma relação de hostilidade severa que gerava temor e tremor só de ouvir falar, quanto mais viver na pele cada situação de hostilidade, desprezo e rebaixamento e humilhação que se fazia os senhores contra os seus escravos. Vós, servos, obedecei a vossos senhores segundo a carne, com tremor e temor, na sinceridade de vossos corações. Como o apóstolo desejava que os irmãos, que também eram servos dos seus senhores, vivessem em paz com seus patrões, ele manda que houvesse respeito total e absoluto dos servos de Cristo aos seus patrões, e que isso eles fizessem de boa vontade, partindo, portanto, do mais íntimo de seus corações, porque assim procedendo, eles achariam graça diante dos seus patrões e evitariam maiores problemas. Era uma questão de bom senso e também de sabedoria por parte dos servos. Finalmente, vós, servos, obedecei a vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vossos corações, como a Cristo. Os leitores de Paulo, que também eram escravos, mas servos de Cristo, precisavam harmonizar suas relações com seus patrões como serviam a Cristo. Quem é servo de Cristo aprende a não fazer a sua própria vontade, para então se submeter à vontade de Cristo Jesus. Não é diferente na vida social. Se alguém era servo dos homens, que se conscientizassem de que deveriam fazer a vontade de seus senhores ou patrões. Quem realmente é servo de Cristo sabe o que significa obedecer, porque tem todo o prazer em guardar as ordenanças, os mandamentos do Evangelho de Cristo Jesus. De forma que o apóstolo dos gentios, escrevendo aos seus filhos na fé, desejava que os irmãos que eram servos ou escravos obedecessem aos seus patrões, aos seus proprietários, aos seus senhores, como obedeciam ao Senhor maior, que é Cristo Jesus. Por gentileza, compartilhe este comentário com seus familiares, amigos e conhecidos. Vamos juntos semear a palavra do nosso Deus.